Olá pessoal, eu sou o professor Roberto Valgujão e vou falar hoje com a turma do 7º ano da Escola Nossa Senhora dos Milagres. Pessoal, nas últimas aulas a gente estudou e viu muito sobre o reino plant, que é o reino que a gente tem os organismos fotossintetizantes, ou seja, as plantas. Nesse reino a gente estudou todas as características e os principais grupos. A gente viu tudo, um resumo sobre tudo, um apanhado geral, vamos colocar assim. O próximo passo, a gente agora vai começar a estudar o reino animal e todas as suas características, certo? A gente vai entender como é que a gente divide os animais, que é dividido assim como as plantas em vários grupos, e vai entender as características de um geral e depois de cada grupo de organismos. Esses organismos, eles são compostos por um grande número de seres vivos, assim como as plantas, ou seja, os organismos dos animais, eles possuem um grande número de seres vivos e uma grande diversidade. A gente pode observar que no reino animal a gente coloca dentro dele um elefante, que é um paquiderme gigante, uma formiga, que é um pequeno inseto, e um pombo, que é uma ave. Todos eles, apesar das grandes diferenças, estão classificados no reino animal. Logicamente, estão classificados em grupos do reino animal diferentes, mas todos eles são animais. As principais características é que eles são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Quando a gente fala em organismos eucariontes, a gente está falando de organismos que têm células mais complexas, que as bactérias elas têm as células procarióticas, o principal grupo, e as plantas e os animais, eles têm as células eucariontes. Quando a gente fala em eucariontes, é aquela que tem o núcleo envolvido por uma membrana, tem um sistema de membranas que tem várias órgãos e que tem várias organelas e é uma célula mais complexa. Eles são pluricelulares. Quando a gente fala em pluricelulares, a gente quer dizer que são organismos que têm várias células ou milhões de células. Todo organismo do reino animal ele tem muitas células e eles são heterótrofos. Aqui ele difere do grupo das plantas. As plantas elas são autotróficas e os organismos animais eles são heterotróficos. Isso quer dizer o quê? Que as plantas nas cadeias alimentares elas vão ocupar as posições de produtores, ou seja, elas vão produzir matéria orgânica, e os heterótrofos eles vão se alimentar desses organismos produtores e de outros organismos heterótrofos. Quer dizer, as plantas elas são capazes de produzir seu próprio alimento, enquanto os animais eles não têm essa capacidade, eles não conseguem fazer fotossíntese. Outra característica interessante da gente ver é que eles são divididos de acordo com a presença ou ausência da coluna vertebral. Quando a gente vê organismos que têm coluna vertebral, a gente chama eles de vertebrados. E aqueles que não têm coluna vertebral, a gente chama eles de invertebrados. Ou seja, o organismo tem coluna vertebral, ele é vertebrado. Não tem, ele é invertebrado. Nós somos organismos vertebrados. Se você colocar a mão nas suas costas, aí por trás, você vai sentir uma sequência de ossos. E essa sequência de ossos é justamente a nossa coluna vertebral. E a gente tem organismos invertebrados como as formigas, as minhocas, que são organismos que não possuem essa sequência de ossos chamada coluna vertebral. Outra característica interessante da gente entender é a questão do esqueleto. Existem dois tipos de esqueleto que vocês têm que gravar na memória. O primeiro deles é o endoesqueleto. Quando a gente fala de endo, quer dizer que é dentro. Então, o endoesqueleto é aquele esqueleto que está interno ao organismo. Nós, os humanos, temos endoesqueleto, assim como bovinos, gato, cachorro, a lebre, o coelho. Todos esses organismos eles têm esqueleto interno, ou seja, o esqueleto é interno ao organismo deles. E por isso é um endoesqueleto. Quando a gente usa esse prefixozinho exo, na biologia, geralmente ele está se referindo a alguma coisa fora. Exoesqueleto, no caso, é um esqueleto que fica externo ao organismo do indivíduo. Exemplos de organismos que têm exoesqueleto, ou seja, que tem esqueleto externo ao corpo, são o caranguejo, a barata, o escorpião. A barata, quando você pisa na barata,
você sente às vezes um craquezinho. Aquilo ali é o esqueleto da barata se partindo. Então, endoesqueleto é aquele esqueleto do organismo que é interno ao corpo, e exoesqueleto é o esqueleto que é externo. A gente também tem que melhorar um pouco o nosso conhecimento sobre os vertebrados quando a gente fala de um organismo vertebrado. Quando a gente fala dos vertebrados, a gente diz que é aqueles que possuem coluna vertebral e outras estruturas ósseas ou cartilaginosas, como o crânio, ou seja, todos os grupos de vertebrados eles possuem uma caixa craniana, um crânio, que tem a função de proteger órgãos internos. Assim como nós humanos, também temos a gente tem essa caixa, a gente tem a caixa torácica, que é constituída pelas nossas costelas, que serve como proteção para os nossos pulmões e para o coração. E aqui estão os exemplos de organismos que são vertebrados: cabras e rinocerontes. E os vertebrados eles pertencem ao filo Chordata e podem ser divididos em 5 grupos de organismos. Então, quem são os vertebrados? Os vertebrados são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ou seja, todos esses 5 grupos possuem coluna vertebral e possuem também crânio. Nos invertebrados, a gente tem aqueles que não possuem coluna vertebral, já falando de baratas e moluscos, por exemplo. E são representados por vários filos. Aqui estão os filos: Porífera, Quinidária, Platelmintes, Nematoda, Molusca, Annelida, Artrópoda e Equinodermata. Todos esses grupos aqui, desde os invertebrados até os vertebrados, nós vamos estudar cada um e quais são as características e os organismos que vão compor esses grupos. Aqui a gente vê nessa representação, nesse desenho, vários organismos vertebrados. A gente vê aqui um elefante, a caixa craniana dele, e aqui a gente vê a coluna vertebral, que vem até a cauda. Aqui a gente tem um cachorro e vê a coluna vertebral dele. Um jacaré, que é um representante dos répteis, e aqui está a coluna vertebral dele. O sapo e a coluna vertebral dele. E aqui uma girafa. Tem diferença nos tamanhos e em algumas coisas do formato, mas a coluna vertebral é bem similar entre eles, vocês podem observar. Aqui a gente tem um organismo que ele é considerado invertebrado. A abelha ela não tem uma coluna vertebral. Aqui a gente vê uma formiga, que também é um invertebrado. E aqui a gente vê 2 organismos que têm exoesqueleto, ou seja, esqueleto externo. São 2 invertebrados, o escorpião e a aranha. Aqui a gente vê um dos membros dos quinidários, que é uma caravela portuguesa, que é muito comum aqui no litoral do Nordeste. E aqui a gente vê um porífero. Poríferos são grandes esponjas marinhas que são filtradoras. A gente vai estudar mais adiante todos esses grupos e eu vou falar com mais detalhes. Outra coisa interessante da gente saber o que significa quando a gente fala de estudar organismos é a simetria. Quando a gente fala de simetria, pessoal, a gente está falando da semelhança encontrada entre partes equivalentes de objetos ou seres vivos quando divididos por um plano imaginário. Esse plano imaginário ele vai dividir pelo eixo central do corpo, ou seja, tudo que a gente fala que tem uma simetria, a gente está falando de um objeto ou de um organismo que foi dividido por um plano imaginário, não foi dividido de verdade, ele foi dividido por um plano imaginário em partes iguais. E a característica importante desse estudo é que a gente tem geralmente 2 tipos de simetria. A gente tem a simetria bilateral e a gente tem a simetria radial. Quando a gente tem uma simetria bilateral, a gente tem um único plano imaginário, ou seja, uma única divisão do organismo ou do objeto, e em 2 metades equivalentes, à esquerda e à direita. Esse tipo é encontrado na maioria dos animais. Inclusive nós, humanos, nós temos a simetria bilateral. Se você se olhar no espelho, você consegue traçar um plano de divisão em que seu lado direito e seu lado esquerdo eles são equivalentes. Logo, sua simetria é bilateral. Já a simetria radial, ela tem um plano mais de um plano imaginário, vai dividir um corpo de um animal em partes iguais.
Essa simetria ela é encontrada nas estrelas do mar e nas águas vivas. Não dá para você dividir elas igualmente apenas com um plano bilateral. É mais de um para que a gente consiga ter essa simetria radial. Aqui a gente vê, ó, desse lado, os organismos que têm simetria radial, dividido várias vezes por planos imaginários, ó, que a gente tem a estrela do mar. E aqui a gente tem uma medusa. Aqui a gente vê simetria bilateral. São organismos seres humanos, que são divididos em direita e esquerda, lado direito e lado esquerdo, que são equivalentes. Esses outros organismos aqui, o caranguejo e a planária. Outras questões importantes têm a ver com a fisiologia. A fisiologia, pessoal, é o ramo da biologia que ele é dedicado à compreensão do funcionamento de organismos, sendo responsável por desvendar os processos físicos e químicos envolvidos na manutenção da vida. Ou seja, a fisiologia ela vai estudar todos os processos que existem nos organismos para identificar como é que eles ocorrem e o porquê. Então a gente vai, nos animais, os principais pontos de estudo que a gente vai ver, como a gente sabe, a digestão é o processo que transforma alimentos em partes menores que podem ser absorvidas pelas células e são usados para a produção de energia e manutenção do corpo. Ou seja, o processo de digestão é o processo pelo qual a gente vai quebrar os alimentos, vai fazer com que eles se dividam em partes menores e essas partes possam ser aproveitadas pelas nossas células. Um exemplo claro é quando a gente consome carne. Na nossa digestão, a carne ela é produzida por proteínas, essas proteínas elas são separadas e são quebradas em aminoácidos, que é uma unidade menorzinha que forma a proteína. Assim, nosso organismo ele pode aproveitar os aminoácidos e fazer as proteínas que estão presentes no nosso corpo. Outras questões importantes são as trocas gasosas, que tem a ver com a absorção de oxigênio para uso no corpo dos animais e o expelir ou a liberação de gás carbônico, que nos animais é feito por estruturas especializadas, que vão desde pulmões, com a pele, nos anfíbios e as brânquias nos peixes. Todas essas estruturas elas são estruturas especializadas em trocas gasosas. A gente tem também a excreção. A excreção é o seguinte: quando o organismo está funcionando, ele produz excretas. O que é excreta? A excreta é como se fosse o lixo que o nosso organismo está produzindo, que as nossas células estão produzindo. Esse lixo ele tem que ser colocado para fora do organismo porque ele é tóxico. Se ficar acumulado em grande quantidade, vai fazer mal ao organismo. Então, existem estruturas especializadas, como os rins, que a gente tem na espécie humana, que faz esse processo de excreção, de limpeza. No caso do rim, ele limpa o sangue e joga as excretas que foram produzidas pelas células na urina. Outra coisa importante de se avaliar nos animais é o sistema de transporte, o sistema de circulação em alguns e de transporte em outros. Porque alguns organismos, pessoal, os materiais que são usados no corpo, eles são transportados de célula para célula. E em outros existem, estruturas especializadas mais sofisticadas, como, por exemplo, um sistema circulatório, que é o nosso caso. Nós somos um organismo bem complexo e grande, e por isso a gente não poderia ter, por exemplo, o oxigênio ele não poderia ir do nosso pulmão até o nosso dedo da mão, de célula para célula. A gente precisa do sistema circulatório para levar esse oxigênio, esse alimento para lá. E por último, outro mecanismo da fisiologia que é muito estudado e que define muita coisa nos organismos é o mecanismo da reprodução, que é também feito por estruturas especializadas, principalmente que é geral para todos, são os gametas. Os gametas eles são células especializadas que participam da reprodução sexuada. Existem também vários fenômenos que estão ligados à reprodução assexuada, como, por exemplo, a reprodução por bipartição, por fragmentação, que inclusive a gente já estudou. Agora a gente vai começar a ver o primeiro grupo de invertebrados, ou os primeiros grupos, que são os poríferos, que é esse aqui desse lado esquerdo da tela de vocês, que vocês não estão vendo. Esses poríferos, pessoal, eles são organismos filtradores. O que quer dizer isso? Como vocês estão vendo aqui na animação, eles filtram a água ao redor do organismo dele
e buscam por alimento dessa forma. Aqui a gente está vendo uma medusa, uma água-viva, que é um exemplo de quinidário. O primeiro grupo a gente chama de poríferos, ou seja, quando a gente fala de esponjas, a gente está falando de poríferos. Os poríferos eles são popularmente chamados de esponjas. Eles são organismos aquáticos e, em sua maioria, eles são de ambientes marinhos, mas existem algumas espécies de esponjas que são de água doce também. Eles, quando adultos, são sésseis. O que quer dizer isso? Quando uma esponja ela se torna adulta, ela se fixa ao substrato e ela não vai sair mais dali. Ela vai ficar filtrando aquela água em torno dela para conseguir seu alimento. Ela não se movimenta mais para ir atrás do alimento, ela fica paradinha ali filtrando. São organismos filtradores, ou seja, eles mantêm um fluxo de água contínuo passando por seu organismo e assim obtêm alimento, troca de gases e eliminam resíduos, ou seja, as células dele mantêm essa água entrando e saindo o tempo todo do organismo da esponja e a partir daí elas conseguem obter alimento, por exemplo, pelo meio do fitoplâncton, que são aninhos de organismos que ficam em suspensão na água, matéria orgânica em suspensão. Trocam gases, como vocês sabem, a água ela tem oxigênio e tem também gás carbônico, então a esponja aproveita esse gás carbônico e esse oxigênio para fazer suas trocas gasosas e elimina os resíduos. São organismos muito simples, o que quer dizer que as esponjas elas nem têm órgãos, não existe esponja com órgão, nem tecidos. As células delas, elas se organizam na unidade de célula mesmo e fazem todas as atividades assim. E algumas espécies são assimétricas, ou seja, tem algumas espécies que têm uma simetria, mas a maioria delas, ou várias delas, são assimétricas, ou seja, não dá para você dividir de forma que fique equivalente. A reprodução das esponjas, pessoal, ela ocorre de forma sexuada ou assexuadamente. Na forma sexuada, ela produz uma célulazinha que é liberada como gameta e esse gameta fecunda um óvulo. Já na forma assexuada, pode ser por fragmentação, ou seja, o corpo da esponja é quebrado e cada partezinha daquela dá origem a outro organismo. E a importância dela. As esponjas elas têm grande importância ecológica, porque elas são organismos filtradores e elas têm a capacidade de indicar se uma região é poluída ou não. Já foram usadas durante muito tempo como esponjas de limpeza, depois surgiram as esponjas sintéticas, aí foi mais abandonada. E tem vários campos na indústria por terem pesquisas, ou seja, são usadas as substâncias das esponjas e as esponjas em várias pesquisas, principalmente da indústria, para produzir novos materiais. Aqui a gente tem um exemplo de reprodução assexuada de uma esponja, que a gente tem a esponja, aparece um brotinho no corpo da esponja, esse brotinho se desenvolve e vai dar origem a uma esponja recém-formada. Isso aqui é a reprodução por brotamento. Há outro tipo de reprodução das esponjas, é esse aqui. Uma esponja produz gametas machos, ou seja, gametas masculinos, no caso espermatozoides, que vão fecundar um óvulo em outra esponja. Essa esponja vai desenvolver uma larva que vai ser liberada e essa larva ela vai passear pela água até encontrar um local, um substrato, onde ela vai se fixar, vai sofrer metamorfose, assim como a borboleta, a largata se transforma em borboleta. Essa larva de esponja ela vai se transformar numa esponja, vai se desenvolver e vai dar origem a uma esponja adulta. Esse é o ciclo de reprodução da esponja. Esse aqui é a reprodução sexuada e a anterior foi a assexuada. Aqui a gente tem os quinidários. Quando a gente se dirige aos quinidários, a gente está falando de águas-vivas, anêmonas do mar e dos corais. Eles têm simetria radial, ou seja, são divididos em vários pontos. Vivem apenas em ambientes aquáticos, não tem quinidário representante na Terra. E podem apresentar duas formas de vida no seu ciclo de vida, que são os pólipos e as medusas, que eu vou explicar mais adiante. Aqui a gente tem os pólipos. Geralmente tem formato cilíndrico, com a boca localizada na parte superior do corpo.
são sésseis vivendo presos a várias superfícies. Aqui a gente vê que o organismo aqui, sua base é cilíndrica e que tem uma boca aqui, ó, na parte superior do corpo. Esses tentáculos vão levar o alimento até aqui, ó. Esse é um pólipo. Aqui tem outro exemplo, cilíndrico com a boca no superior do corpo. Aqui a gente tem uma medusa. As águas vivas que a gente vê em muitas representações em filme, em desenho, elas também são chamadas, são a forma dos quinidários, que são as medusas. São de vida livre, ou seja, elas não se fixam a nenhum substrato, e muitas são capazes de nadar, como essa que a gente está vendo aqui, ó. Tem a boca na parte inferior do corpo. A boca seria entre esses tentáculos aqui. Aqui mais algumas medusas, que teria sua boca aqui e essa outra aqui, na parte inferior do corpo. E esses tentáculos, pessoal, eles têm uma substância tóxica que paralisa e ajuda a medusa a se alimentar. As medusas, pessoal, elas capturam pequenos animais com auxílio de tentáculos que geralmente se encontram próximos à boca, aqueles tentáculos que eu mostrei a vocês. E esses tentáculos, eles têm os quinidoblastos, que são células urticantes que existem nos tentáculos. Ao serem tocados, disparam substâncias tóxicas na presa. Ou seja, quando aquele tentáculo toca o animal, a medusa vai se alimentar, ele libera uma célula urticante. Essa célula urticante, ela vai paralisar a presa, e ao paralisar a presa facilita a alimentação da medusa. Também é usado para defesa. Quando o organismo vai tentar predar essa medusa, ela atinge ele também com esses tóxicos. O alimento é levado pelos tentáculos até a boca e passa para a cavidade gastrovascular. Ela não tem um intestino complexo, ela só tem uma cavidade gastrovascular. Nessa cavidade vai ocorrer a digestão, que é completada nas células. O material que não foi digerido, ele é jogado para fora de novo pela boca. Ou seja, ela não tem ânus, ela é o mesmo orifício de entrada é o de saída. Reprodução. A reprodução das medusas, elas podem ocorrer de forma assexuada, geralmente realizada pelos pólipos, e reprodução sexuada, que é realizada pelas medusas. Existe alternância de gerações entre pólipos, fase assexuada, e medusas, ou seja, uma medusa, quando ela se reproduzir, ela vai dar origem à fase assexuada, que é um pólipo, e um pólipo, quando ele se reproduzir, vai dar origem a uma fase sexuada. Vamos ver isso agora. Aqui a gente vai começar nessa medusa. A gente tem uma medusa adulta, aí elas vão formar gametas. Esses gametas vão ser fecundados, vão formar um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, vai formar uma plânula. Essa plânula, ao atingir um substrato adequado, ela vai se fixar, vai se desenvolver, vai formar um pólipo. Esse pólipo, ele vai se desenvolver e vai formar medusas de forma assexuada. Quando essas medusas começarem a se desenvolver, elas vão ser liberadas e vão formar as medusas adultas. Tá vendo aqui, ó, a gente começou de uma medusa, foi para um pólipo, e de um pólipo a gente terminou numa medusa. Isso é o que a gente chama de alternância de gerações. Bom, pessoal, a aula é essa. Façam a atividade que a gente vai passar, porque é muito importante para a gente conseguir entender o que vocês aprenderam. E uma boa semana.